por volta do ano de 1538, os africanos eles eram capturados nas terras onde viviam na África e trazidos à força para a América. Em grandes navios negreiros, acho que todo mundo conhece o navio negreiro, a situação de cada um deles, né, que era bem crítica e desumana. E muitos morriam durante a travessia do Oceano Atlântico e seus corpos eles eram jogados ao mar. E muitos eles morriam por fome, por doenças, porque eles tinham que fazer suas necessidades ali mesmo. E os seus corpos eram jogados ao mar. Tanto que tem uma foto, até se eu não me engano, de meio que uma imagem. Ana? Os nossos problemas com a tecnologia. Deixa eu falar com ela aqui no WhatsApp. Quem era o próximo para apresentar pode dar continuidade enquanto a Ana não consegue voltar, gente? Eu não sei qual é a ordem, como vocês se organizaram. Ok. Então, eu ia seguir, né, dar continuidade ao que a Ana estava falando, né, sobre os africanos, né, terem vindo para cá por meio do tráfico de escravos, e eu vou falar sobre a importância das religiões africanas para o Brasil e o porquê delas simbolizarem resistência preta aqui no Brasil. Como a Ana disse, é importante citar, né, que a cultura africana chegou por meio do tráfico de escravos, né, do tráfico de escravos africanos que vinham nos navios. Escravos esses, muito importante, que cultuavam seus orixás, né, em grande maioria. Aí que surgiu o problema deles. Como eles iam cultuar sua fé, seus orixás, sua crença, se caso os senhores de terra vissem, eles seriam severamente punidos, pois os escravos que demonstrassem qualquer crença que não o catolicismo e suas vertentes eram extremamente punidos, pois não era permitido expressar uma fé que não fosse a imposta por eles, pelos escravistas. Aí que surge, por exemplo, a Umbanda, como vocês devem conhecer a Umbanda. A Umbanda é uma religião que não pode ser considerada uma religião 100% africana, pois ela é uma religião muito miscigenada, com elementos do candomblé, o que é mais aparente, mas também do espiritismo e do catolicismo. E por que ela é miscigenada, né? Porque os escravos, naquela época, como eles não podiam expressar sua fé diretamente, eles tinham que mascarar sua fé nas crenças dos outros, nas crenças permitidas, né, da época, as crenças que eram aceitas de serem cultuadas. Assim, eles usavam os elementos, né, e os santos e as crenças da Igreja Católica, principalmente da Católica e da Espírita, para mascarar sua crença. E o candomblé, que era uma religião 100% africana, foi se miscigenando, e por conta de ter que mascarar, né, os seus elementos para não serem punidos, foi se transformando na Umbanda. E foi assim que surgiu a Umbanda, né? É uma religião miscigenada, mas é miscigenada por obrigação. E ela é um símbolo absoluto de resistência africana no Brasil, porque foram por dezenas de anos, né, que se eles não tivessem, né, provavelmente sua fé teria sido muito mais difícil passar por toda aquela tortura que era. Então, a Umbanda é um símbolo muito grande, não só a Umbanda, todas as religiões afro-brasileiras e africanas que são cultuadas aqui no Brasil são símbolos muito grandes de resistência dos escravos, né? Porque se eles cultuassem como eles realmente eles eram extremamente punidos. É isso. A Umbanda, ela é resistência. A gente dando continuidade aqui, porque meu Gmail acabou travando. Os escravizados, eles que sobreviviam à travessia, ao chegar no Brasil, eles eram separados por seus grupos, e eles acabavam sendo colocados em diferentes grupos linguísticos e de culturas diferentes para que eles não pudessem se comunicar. E seu papel, a partir daí, seria servir os seus senhores.
dando mão de obra e fazendo tudo o que eles ordenassem sobre pena de castigos violentos. E além da mão de obra, os escravizados representavam a riqueza, que, como eles eram considerados uma mercadoria, eles podiam ser vendidos, alugados, doados e leiloados. E o escravizado também era visto na sociedade como um símbolo do poder e do prestígio dos senhores, cuja importância social era variada pelo número de escravos que possuíam. Então, seus senhores eram ricos, no caso, conforme o número de escravos que eles tinham. E vale lembrar também que o certo é dizer escravizado, pois demonstra algo que foi imposto. E o escravo demonstra algo natural, como se a pessoa já nascesse escrava, como se todas as pessoas negras acabavam nascessem escravas, e como algo natural, né? E foi totalmente contrário. E agora eu queria chamar a Brenda para dar continuidade da fala do Daniel. Boa noite, então. Eu vou falar mais sobre música, que na música africana teve muitos das música brasileira. O samba, por exemplo, em rituais religiosos africanos. Brenda, a gente não está conseguindo te ouvir direito. Tá travando? Não, tá com eco. Vou começar de novo, então. Tá. Na música, a África contribuiu com os ritmos base da música popular brasileira. Por exemplo, em sua origem em rituais religiosos africanos. Os batuques são utilizados como elementos religiosos e a partir do século XIX, Rio de Janeiro, a mistura de machixe, da polca e outros ritmos da época surgimento das primeiras rodas de samba. Outros musicais como do origem básica deram origem à rítmica do machixe, ouro, bossa nova e outros gêneros. Do jazz, o blues norte-americano, o banjo, todos os gêneros musicais surgidos no Ocidente e as origens ligadas à África. Instrumentos, tambor, atabaque, cuíca, marinho, berimbau, que constituem parte da cultura brasileira. As expressões musicais são culturais, que não e alguns exemplos são uma que é uma dança folclórica brasileira, e o jongo, de origem africana, que permite que os escravos se comunicassem entre os senhores e capatazes entendessem. Sendo também e as rituais, o tambor de crioula, da reggae. Eu vou falar sobre a culinária africana, que na formação do Brasil colônia teve uma grande influência africana, né? Indígena e portuguesa. Os africanos, eles não tinham necessariamente os ingredientes para fazer a culinária aqui no Brasil, mas eles tinham a receita, que era o que eles nasceram sabendo. Então, com isso, eles foram se adaptando. Um desses exemplos é o azeite de dendê, que é feito do dendezeiro, que foi uma das árvores trazidas da África, que eles conseguiam extrair o azeite direto da árvore, que depois foi usada na acarajé, no vatapá, capá, e também teve a influência das especiarias, que é o amendoim, o gengibre, o cominho em pó. E também tem agora a culinária africana, que também teve uma colonização holandesa, indiana, de vários lugares. E uma dessas comidas que eles têm lá é o bentogé e brouwors, que é tipo uma carne seca, que é muito comum na África do Sul.
Eu vou falar sobre a herança cultural negra no Brasil. Os escravos africanos e seus descendentes influenciaram bastante na formação cultural do país. E são bem poucas as coisas da nossa cultura que não tenham sido moldados com a ajuda da inteligência africana e afro-brasileira. Como os meus colegas acabaram de citar, foram deixadas muitas heranças, como a religião, a música, a culinária, mas o que eu quero frisar é o racismo. Na sociedade brasileira do século XIX, havia um ambiente favorável ao preconceito racial, dificultando muito a integração do negro. E no Brasil republicano, realmente predominava o ideal de uma sociedade civilizada, que tinha como modelo a cultura europeia, onde só tinha participação dos brancos. E essa ideia contribuía muito para a existência do sentimento contrário aos negros, pardos, mestiços, e fazia com que o racismo se manifestasse de várias formas. Nas atividades culturais, restrições, acesso a certas profissões, que eles diziam que tinha profissões dos brancos, e muitas outras coisas. Muitos autores, da virada do século XIX para o século XX, acreditavam que os surtos de doenças que tinham no interior do Brasil eram resultado da contaminação da raça negra sobre a branca, que resultava na figura do mestiço, anêmico e doente. Monteiro Lobato, por exemplo, quando elaborou pela primeira vez o personagem Jeca Tatu, tinha isso em mente. E aí depois, com o início das pesquisas médicas, ele e vários outros escritores abandonaram esse modo racista de pensar. E aí, contra todo esse preconceito, em defesa dos direitos civis, surgiram jornais como a Voz da Raça, o Clarim da Alvorada, clubes sociais negros e a Frente Negra Brasileira, que foi criada em 1931 e foi fechada em 1937 pelo Estado Novo. Então, com isso, a gente pode ver que o racismo não é algo que vem de agora, vem de muito, muito tempo atrás, e isso, querendo ou não, é uma herança que nos deixaram. Bom, gente, dando continuidade agora, eu queria apresentar a nossa palestrante de hoje, a professora Karina Santiago dos Santos. Ela é professora de História na Escola Donícia Maria da Costa e é historiadora mestra em ensino de História e doutorando em História no PPGH, na UDESC, com doutorado sanduíche pelo Programa de Mobilidade Acadêmica na Universidade da Flórida. Ela é pesquisadora do Laboratório de Ensino de História UDESC e faz parte da rede de historiadoras e historiadores negros e negras na Associação Brasileira Pesquisadora Negros e da Associação Educadores Negros de Santa Catarina, e gostaria de dar boas-vindas e iniciar a palestra que ela preparou para a gente. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Eu vou aproveitar e colocar a minha personalidade negra para a gente começar. Eu fiquei pensando, meu Deus, eles vão falar praticamente todos que vem à mente da gente no primeiro momento, né? Isso demonstra o quanto a gente ainda precisa avançar em espaços diversos para além daquilo que habitualmente nos colocam como comum, que é a parte da cultura, não menos importante, mas ainda é um espaço que a gente tem mais destaque. Eu vou trazer para vocês uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer, que é o Antônio Bispo dos Santos, conhecido como Nego Bispo. Não sei se vocês conseguem ver o rosto dele. Dá para ver? O Antônio Bispo, ele é um quilombola de uma comunidade no interior do Piauí e autor desse livro aqui, que chama Colonização, Quilombos, Modos e Significações. Durante o governo Lula e Dilma, e até uma parte já do governo Temer, ele foi um dos representantes das comunidades tradicionais em diversos fóruns em Brasília. E esse livro aqui, ele
traz um pouco daquilo que a gente chama de cosmovisão, que é um pouco do entendimento da comunidade dele e das relações deles com o mundo, como eles se veem no mundo e como como eles entendem esse mundo. Então, deixo aqui meu agradecimento pelo convite, que veio através da Cida, né? Já temos um diálogo aí, inclusive pude participar também do documentário, né, do Toque. Então, é uma alegria sempre poder estar com vocês e participar com vocês. Vocês trouxeram um leque de perguntas que daria para ficar falando aqui uma noite inteira, mas a proposta é que a gente traga alguns pontos iniciais de conversa, para ver se surgem mais perguntas também, e deixar um gostinho para que a gente avance. Além disso, eu queria deixar registrada a minha alegria e admiração pela organização do grupo, especialmente pelo envolvimento dos estudantes, que vocês são uma referência nesse tipo de organização no Estado, certamente, e isso, com certeza, também é possível em virtude do envolvimento e da dedicação dos professores que estão junto com vocês. Então, um processo que vai se alimentando e trazendo a possibilidade da gente estar aqui conversando no dia de noite, fora do horário da maioria das pessoas, né, sobre questões que são pertinentes e que dizem respeito à nossa história. Então, deixar registrado os meus parabéns e que experiências como essas possam se estender para outras escolas. E aí a gente tem o lado, digamos, bom da pandemia, que é a possibilidade da gente usar a tecnologia para atingir um grupo maior de pessoas. Então, a gente consegue extrapolar a fronteira da escola, extrapolar a fronteira da cidade de Florianópolis e das cidades ao redor, e chegar mais longe, trazer mais pessoas para o diálogo, e de repente plantar outras sementes de toques por outras escolas. Fico muito feliz mesmo com essa iniciativa. Bom, eu vou guiar a minha fala, é uma conversa, tá? Então, se vocês sentirem necessidade de fazerem perguntas, fiquem à vontade, tá bom? Vou guiar minha conversa pelas perguntas de vocês, tá? Então, vou tentar ser mais sucinta para que a gente tenha mais tempo para conversar e, de repente, em algum aspecto, aprofundar um pouquinho mais. Bom, a Cida me trouxe uma primeira questão que também apareceu em outras perguntas e eu tentei acumular em blocos. O primeiro bloco que eu vou falar vai ser sobre teoria crítica racial. O segundo bloco sobre história da população negra no Brasil e as origens desses processos, algumas, né? Aí tem uma pergunta voltada para a história da África, por mais que o ponto anterior tenha ligação com isso. E, por fim, tem um bloco de ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. Vamos lá. Quando eu trago a ideia de teoria crítica racial, a proposta é que a gente tenha abarcado que a gente tenha, né, incluído dentro desse tópico teoria do embranquecimento ou do branqueamento, ou ainda chamadas também de teorias eugenistas, estudos críticos da branquitude. Então, especialmente esses dois aspectos, para a gente linkar esses dois aspectos com uma outra pergunta que traz a dúvida sobre os efeitos disso nos dias de hoje, tá bom? Então, vamos lá.
Primeiro, a gente precisa entender que falar dessas duas questões necessariamente é falar sobre relações raciais. E falar sobre essas duas questões é necessariamente falar sobre relações de poder, tá bom? Então, quando a gente fala de teoria do embranquecimento ou do branqueamento, ou ainda também conhecidas como teorias eugenistas, a gente está falando, linkando isso, né, trazendo para a realidade, para a história do Brasil, a gente está falando de um momento muito específico da história brasileira e que tem efeitos até hoje, né? Então, essas teorias, elas foram colocadas em prática no Brasil de um modo muito eficiente e tem efeitos muito severos até hoje. A gente sabe que o Brasil, ele foi, a história do Brasil oficial, registrada, né, através de texto, ela inicia basicamente com a chegada dos portugueses aqui, né? Então, um dos documentos mais conhecidos para falar sobre a viagem, a chegada e as primeiras impressões é a Carta de Caminho, né, de Pero Vaz Caminho. Então, é um documento que vai falar das primeiras impressões, de como foi a chegada, o contato com esses primeiros, que depois vão ser chamados de gentios da terra, ou negros da terra, que vão ser os povos originários, ou as populações indígenas. Antigamente, quando a gente usava o termo de dizer que eram índios, né? Hoje a gente usa povos tradicionais, a gente usa povos originários, e a gente usa povos indígenas, tá bom? Então, esses são os primeiros registros, né? Nesse princípio, nesse reconhecimento, vai vir troca de presentes, até que eles começam, que os portugueses começam os processos de escravização dos povos indígenas. Pouco tempo depois, a gente vai ter a escravização também, a vinda de escravizados africanos para o trabalho aqui no Brasil, né? Por quê? Porque Portugal, além de colonizar o Brasil, Portugal também colonizou diversos espaços em África, né? Então, por que eles acabaram chegando no Brasil? Que eles vão... O objetivo deles, na verdade, era chegarem nas Índias, né, em princípio, onde se tinha tudo aquilo que era chamado de especiarias, né, que dava gosto à comida. Então, sal, pimenta, temperos no geral, isso eram produtos muito caros, muito requisitados. Hoje a gente vai no mercado e a gente vê expostos numa prateleira quilos e quilos de sal. Mas não era assim, não era um produto tão acessível como a gente tem hoje, né? A disposição de em qualquer mercado, seja um mercado grande ou um mercado pequeno, a gente consegue acessar, assim como outros temperos. Não, isso era um produto muito especial, né? Uma especiaria. Então, com o objetivo de chegar lá, eles vão devagarinho fazendo um caminho que a gente chama de périplo africano, que é gradativamente avançar ponto a ponto no contorno do continente africano. E à medida que eles vão descendo, eles vão instalando pequenas feitorias, né, postos em que eles possam parar, que eles podiam, né, na verdade, parar naquelas regiões, e que eles já tinham um conhecimento de navegação até aquelas regiões. Lembrando que Portugal tinha um posicionamento geográfico muito privilegiado, né? Ele estava ali, assim como o Brasil tem toda uma costa, né, um litoral jogado, virado de frente para o Oceano Atlântico, Portugal também tinha isso. E eles tinham conhecimento de navegação, algumas escolas, de uma necessidade de conquistar e de descobrir outro caminho para chegar até esse espaço de especiarias. Então, eles vão acabar vindo para o Brasil também. Tem diversos relatos de que já havia o conhecimento de que existiam essas
e os portugueses só chegam aqui em 1500 oficialmente, então eles já tinham conhecimento das terras aqui e estavam no processo de expansão. À medida que eles paravam no continente africano, eles também faziam o mesmo processo de contato como eles fizeram aqui com os indígenas, né? Conhecer um pouco do território, trocas de presentes, até que começa o processo da escravidão desses povos. De organizações e o diálogo relacionado ao racismo no Brasil. Ah, mas vocês, por exemplo, vocês culpam os portugueses, vocês culpam os brancos, mas os próprios negros se escravizavam. Né? Isso é muito comum da gente ouvir quando a gente vai falar sobre racismo, né? E realmente havia disputas. Então, isso é outra coisa que a gente tem que tirar da ideia, porque todos os povos negros se davam bem. Não, não se davam bem. Havia disputa de território, havia disputa por áreas de plantio, havia disputa por riqueza, por ouro, assim como há entre a população não branca. Não à toa que, por exemplo, a gente tem Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e ninguém fica falando que é branco contra branco se brigando. É ou não é? Né? Então, também havia disputas, não é porque todos viviam no mesmo continente que todos eram da mesma família e todos tinham relações muito próximas. Não, havia disputas do mesmo modo. E à medida que um povo avançava sobre o território de outro povo, eles realmente faziam prisioneiros, escravizavam essas pessoas, mas não a escravidão nos moldes que os portugueses vão implementar e trazer para cá. Então, tem esse processo de venda, de transformação de pessoas em produtos, né? Não à toa que vocês falaram muito bem que o objetivo é a gente deixar de usar o termo escravo para a gente falar escravizado mesmo, porque escravo diz respeito à condição de ausência de liberdade, né? Escravo transforma uma pessoa em uma coisa, em uma mercadoria, pura e simplesmente. Quando a gente fala num escravizado, a gente está falando numa pessoa, na condição de ausência de liberdade daquela pessoa, mas ela continua sendo uma pessoa. E a gente precisa devolver a esses escravos da história, né, esses escravizados que a gente passa a nomear assim, a gente precisa devolver a humanidade para poder falar das histórias desses sujeitos para além da escravidão, senão acontece o que acontecia em muitos livros de história. Acabava de estudar o período da escravidão no Brasil e essa população sumia com o fim da escravidão. Por quê? Porque o que importava era só essas pessoas num sistema econômico. E o que a gente quer falar? A gente quer falar das experiências dessas pessoas. Então, é interessante mesmo que a gente fale nesses escravizados. E à medida que esses escravizados eram trazidos para o Brasil, nós tivemos levas e levas e levas, a ponto de o Brasil ser o segundo, né, país com maior população negra no mundo, né, e o último, na verdade, a abolir o tráfico de escravos e abolir a escravidão oficialmente, né. Então, nós tivemos 388 anos de escravidão nessas terras aqui oficialmente, né, primeiro com os índios e depois, né, com os indígenas, melhor dizendo, desculpa, e depois com a população negra que para cá veio. Então, quando, lá em 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, nós tínhamos um percentual muito pequeno ainda de pessoas escravizadas no Brasil, né? Aproximadamente 5 a 3% só da população negra ainda era escravizada.
Então, a assinatura da Carta, né, de liberdade, de libertação dos escravos, através da Lei Áurea, né, assinada pela Princesa Isabel, é um ato mais simbólico do que realmente um ato que alterou os processos de libertação da população negra aqui no Brasil. O que fez mesmo frente, o que fez mesmo diferença nesse processo de liberdade foram os clubes abolicionistas. Esses clubes abolicionistas eram clubes de pessoas, tanto negras quanto pessoas brancas que defendiam essa causa, que juntavam dinheiro para compra de liberdade de escravizados e também passaram a defender juridicamente, né, passaram a defender através de advogados na época a causa da abolição. Então, quando a Princesa Isabel vai assinar a carta, a gente está com quase esse processo finalizado no Brasil. Então, é um ato muito mais simbólico e que um caminho que não tinha alternativa. Ela assinou porque assina para ficar ainda, digamos, com alguma glória, porque o processo ele já estava muito avançado, né? E aí, quando a gente tem lá, em 1888, a gente está falando de final do século XIX, portanto. No final do século XIX, e já era uma preocupação um pouquinho antes de alguns autores que nós chamamos de racialistas, que o racialismo é uma teoria que vai dizer que as pessoas, né, que dizia à época que as pessoas tinham raças, e aí a melhor raça, a mais evoluída, era a branca, e à medida que se afastava dessa raça branca, era como se fosse decrescendo em ordem de humanidade, até a gente chegar nos negros, né? E aí esses autores racialistas que diziam, né, que havia uma superioridade branca, esses autores racialistas que já eram brasileiros ou que já viviam por aqui, vão começar a dizer, a gente tem um problema. E é um problema que mesmo que a gente termine com a escravidão, a gente vai continuar com esses ex-escravizados aqui, a gente vai continuar com essa população negra aqui. E quanto mais população negra a gente tem, menos evoluídos nós somos. E aí eles vão propor as medidas eugenistas ou as medidas de branqueamento, que é o quê? Vamos trazer pessoas brancas para misturar com essa massa de gente negra, porque daí a gente vai branquear a população, e quanto mais branca será essa população, e quanto mais branca for essa população, melhor vai ser para o Brasil, mais evoluídos seremos. Então, isso é a teoria, né, do branqueamento, essas são as teorias eugenistas, de trazer uma massa de população branca para deixar o Brasil menos preto, e aí, a partir disso, ver caminhos, possibilidades do Brasil evoluir e se tornar um país melhor, porque teria, na ideia deles, mais pessoas brancas. Quanto menos negros fosse o país, melhor seríamos. E eles vão tomar uma série de medidas. E o que é importante pontuar aqui para vocês é que o governo brasileiro vai assumir em ações do governo mesmo, isso não vai ficar sendo uma teoria pensada por intelectuais. Não, esses intelectuais vão fazer parte do governo, e este governo da época, e até quase a década de 1950, vai tomar medidas eugenistas, vai tomar medidas públicas com base nessa teoria do branqueamento. Por exemplo, imigração. O processo de imigração do Brasil foi um processo pensado para trazer a população branca para cá.
Então, o sul do Brasil, especialmente falando, vai ser, em grande medida, povoado, especialmente o interior, né? Vai ser povoado por população branca e para servir como um modelo de evolução para o resto do país. Mas o Nordeste vai receber bastante imigrantes. A região Sudeste também, né, especialmente Rio de Janeiro e mais ainda São Paulo, que é o que a gente vê muito em temas de novelas, né? Novelas sobre imigração italiana, em grande medida, e é o que a gente vê muito aqui no estado, com todas as festas que acontecem ali no mês de outubro, né? Especialmente festas teoricamente de origem alemã, e as festas italianas e portuguesas, enaltecendo essa raiz europeia da população do estado de Santa Catarina, e isso também é comum em festas no Paraná e no Rio Grande do Sul também, né? Então, gente, outra medida de teoria eugenista que foi adotada pelo governo, relacionada à educação. Quando essas populações escravizadas são libertas, né, e deixam de ser escravizadas, elas são impedidas de frequentar as escolas, né? Então, eu libertei, mas eu não dou emprego formal, porque exige escolaridade, e eu não permito que frequente a escola. Então, já é uma forma de colocar essa população negra de lado. Outra questão, quando os imigrantes vêm para cá, muitos deles ganham terras, ou podem adquirir terras a baixo custo. A população negra não pode adquirir terras, porque sequer foi indenizada de todo o período de escravidão, né? Então, o que os negros vão conquistando vai ser a duras penas e a muito suor, sem a ajuda desse governo. Ainda durante o governo do Getúlio Vargas, nós temos medidas ainda relacionadas à teoria eugenista do branqueamento. Então, isso é teoria do branqueamento. Quando a gente fala de estudos de branquitude, estudos críticos da branquitude, nós estamos falando de estudos de relações raciais também. Porque durante muito tempo, quando a gente falava de estudo de relações raciais, a gente falava exclusivamente da população negra, porque é como se só a população negra tivesse raça. E até hoje é um pouco isso, né? Quando as pessoas me descrevem, por exemplo, as pessoas não vão dizer, é a Karina, aquela mulher. Sempre associam ao gênero a minha raça. Eu nunca sou só uma mulher, eu sou sempre uma mulher negra, né? E quem é colocado nesse lugar de mulher, de universal, são as mulheres brancas. Então, uma mulher branca é uma mulher e eu sou uma mulher negra. E aí, boa parte, durante muito tempo, dos estudos sobre relações raciais eram estudos voltados ao estudo da população negra. Não só dentro da população negra, no sentido de pessoas negras estudando sobre isso, para se entender, para se localizar, para entender as suas histórias, mas também pessoas brancas estudando sobre isso e colocando a gente único e exclusivamente no lugar de objeto de estudo. Então, e aí a gente tem diversos autores para pensar sobre isso, né? Nesse sentido, em um determinado momento, começa a se pensar, mas se a gente está estudando relações raciais, toda relação exige uma interação entre os sujeitos. E essas relações raciais, elas não acontecem exclusivamente entre negros e negros. Qual é o papel e onde está e onde se situa a população branca nesses estudos? Então, a partir disso, é que surgem os estudos críticos sobre a branquitude, que é pensar o local da população branca nessas relações raciais. E, a partir desse pensar,
a gente começa a questionar esse lugar do branco no lugar de universal, no lugar de pensado como sinônimo de humanidade, no lugar de sujeitos que não têm a sua raça questionada, e a partir do momento que eles não têm a sua raça questionada, eles não são questionados dos privilégios que a cor da pele clara proporcionam para essas pessoas. E aí, a partir do momento que a gente não tem isso, a população branca compreende algo que é um privilégio, algo que foi estruturado para que eles tivessem esse espaço sem questionamentos, entendem isso como um direito natural, como algo assim, se eu sou branco, isso é meu porque eu nasci branco. Na prática, acaba sendo isso. Mas, quando a gente para pensar, a gente começa a entender que isso também é uma construção. Que isso foi, ao longo da história, construído para ser assim. E aí a gente pode questionar. Tá? Então, essa é a diferença entre teoria do embranquecimento e estudos críticos da branquitude. E aí eu vou citar 3 autores para vocês sobre estudos críticos de branquitude. Maria Aparecida Bento, na verdade, é Maria Aparecida da Silva Bento, que é uma psicóloga, que tem um instituto de pesquisa chamado CERT, vou colocar o nome dela aqui. Maria Aparecida Bento. Ela é uma das fundadoras do CERT, que tem Instagram, vocês podem seguir, que tem muito material, e ela é a pioneira de trazer os estudos de branquitude para o Brasil. Tem um monte de artigo, um monte de texto falando sobre ela na internet, só botar lá no Google, digitar o nome dela, e vai aparecer. Um espaço muito legal, que tem textos falando sobre ela, é a página do Gueledés, que eu coloquei ali para vocês verem. Um outro que fala muito sobre estudos críticos de branquitude é o Lourenço Cardoso. O Lourenço, ele é um professor ele mora no Ceará e é da Unilab, né? Universidade lusófona da América, aí, né? Da relação África-Brasil, na verdade. E ele é um homem negro que resolve, no mestrado dele, entrevistar estudiosos brancos que estudavam sobre relações raciais. E até então nada demais, porque tinha um monte de estudiosos brancos que estudavam sobre negros. E esses estudiosos ficam furiosos sobre isso, ficam muito furiosos quando um homem negro resolve colocá-los no local de objeto de estudo. E aí, a partir disso, ele começa a pensar sobre esses estudos, e ele também tem vários textos na internet. Os textos dele são muito bons, muito bons. Tem muitos artigos curtos, inclusive, que dá para acessar, para discutir, que vale a pena. E, por último, eu trago a Lia Weiner. A Lia também participou na mesma mesa que eu, que acabou indo para o documentário do Toque. E a Lia é uma professora aqui da UFES, que ela é uma mulher branca, que também estuda, e também é psicóloga, né? O Lourenço, ele é das ciências sociais, né? E a Lia é psicóloga. Professora aqui da UFES, que tem também bastante artigo, bastante entrevista, é um material que vale a pena para dar uma olhada sobre estudos críticos de branquitude. Bom, seguindo, algumas pessoas perguntaram
Portanto, tem uma pergunta que foi colocada assim, ó. Assim como os alemães compreendem que o nazismo foi sua responsabilidade, no Brasil e em demais países, pessoas brancas deveriam se responsabilizar pela escravidão. O que podemos fazer em conjunto para ajudá-las a entender sua responsabilidade social baseada no contexto histórico de escravidão no Brasil? Somado a isso, como a teoria do embranquecimento nos atinge hoje? Então, eu diria para vocês que os estudos críticos de branquitude é um caminho fundamental para que as pessoas brancas entendam seu espaço de privilégio, questionem esse espaço de privilégio, porque a gente não vai conseguir alterar as estruturas sem a participação da população branca. Porque o racismo não foi criado pela população negra, e ele não é alimentado pela população negra. E as pessoas negras não têm poder para cometer racismo reverso, por exemplo. A gente não tem poder político, a gente não tem poder simbólico, a gente não tem força social mesmo para discriminar uma pessoa branca, pensando na história toda. Por quê? Porque em cima de quem que estão todos os estereótipos ruins? Em cima de quem que está toda a discriminação? Em cima de quem que está todo o racismo? A gente não tem força para mover isso sem a participação da população brasileira inteira, tá bom? Mas a gente precisa demais dos estudos críticos da branquitude para questionar esses espaços, já tem bastante gente fazendo isso. E aí, quando eu falo questionar, eu não estou dizendo somente assumir, essas pessoas assumirem que elas são brancas e que elas têm um privilégio, é elas agirem contra esse privilégio, é elas se posicionarem diante de situações que elas veem de discriminação e de racismo. É ação, a gente precisa de ação. Sem ação, a gente não transforma. E de que modo que a teoria do embranquecimento nos atinge hoje? Nos atinge através dos resquícios do racismo, né? Então, se a escravidão acabou, mas em cima da população negra ficaram diversos estereótipos para manter, né, estereótipos e olhares ruins para manter essa população, né? Falta de escola, falta de emprego adequado, falta de política pública que desse espaço e oportunidade para essa população. E aí a gente vai ficar com o resquício da escravidão, que é a cor da pele, é o cabelo crespo, são os traços, né, do rosto. Nesse sentido, gente, a teoria do branqueamento está aí, ainda hoje, com efeito muito pesado em cima da gente. Vou dar um exemplo particular. Eu alisei o meu cabelo durante mais de 20 anos. A partir dos 11 anos, eu comecei a alisar o cabelo. Porque era muito feio. Porque eu acreditava que, e a minha família acreditava que eu ia ser mais aceita na escola. Né, e nas relações, de modo geral. Então, eu me maltratei, porque era um produto super forte, que às vezes queimava partes do couro cabeludo, né, para entrar num padrão para ser melhor aceito, porque eu achava o cabelo crespo feio, né. Quantos relatos a gente tem de crianças que chegam em casa e que pegam bucha para limpar a pele, né? Tudo isso é efeito das teorias de branqueamento, né? E que a gente tem exemplos e exemplos. Eu acredito que toda pessoa negra tem um exemplo para dar, e toda pessoa branca já presenciou uma situação. A gente poderia também falar mais e mais e mais. E até hoje, né, hoje, queria ser uma estudante de ensino fundamental e ensino médio nos dias de hoje. Acho que o meu processo de construção de autoestima teria sido muito mais tranquilo, e eu teria mais gente comigo, né, a minha caminhada de escola foi muito, muito solitária nesse sentido.
e que trouxe bastante efeito na minha vida adulta, né? Processo de aceitação. Não faz muito tempo que eu olho no espelho e gosto do que vejo, no sentido de me reconhecer como uma pessoa com beleza, né? Não faz muito tempo. Vamos lá. História da população negra no Brasil e suas origens. Eu falei um pouquinho aqui, tem uma pergunta falada com relação às terras e aos empregos, como os negros conseguiram sobreviver com organização e muita luta. Com organização e muita luta. E isso eu vou linkar com uma outra pergunta que tem aqui, que fala sobre a história contada pelos brancos e a história contada pelos negros, né? A história, ela é sempre uma narrativa, é sempre uma história contada sobre o olhar de alguém, né? Ou seja, ela é sempre uma versão do que a pessoa viu. Dou um exemplo para vocês aqui, que geralmente eu converso com os meus alunos. Se a gente vai numa festa, né? Eu vou numa festa e todas as minhas amigas vão nessa festa e toca todas as músicas que eu gosto e tem várias comidas que eu gosto, festa, né? Faz tempo, né, gente? Todas as comidas que eu gosto. E, para mim, quando alguém pergunta no dia seguinte como é que foi a festa, eu vou dizer maravilhosa. Tinha comida boa, tinha música boa e tinha um monte de gente legal. Dancei, me acabei. Essa é a minha versão sobre a festa. Uma outra pessoa vai na festa e o gatinho que ela vai encontrar, ou a gatinha, ela dá um bolo. Ou ela vê o menino e a menina que ela queria dar uns beijos, beijando outra pessoa. Ou eu gosto de funk e só toca pop, e eu chego lá, os meus amigos não foram, enfim. Essa pessoa no dia seguinte vai dizer o quê? Que roubada, o que é que eu fui fazer lá? Né? Tem alguém mentindo em si? Não, são versões. Mas, para além disso, além de que eu conto através do meu olhar, eu também, quando a gente tem a escrita da história, o historiador ele não pode inventar uma história. Ele não pode contar uma história da cabeça dele. Ele precisa do que a gente chama de fontes históricas. Então, por exemplo, eu estou escrevendo agora uma tese, né, para ver se finalmente eu viro doutora. Para eu escrever essa tese, eu escolho um tema e eu preciso de fontes para escrever isso. Então, eu vou procurar em livro, estou procurando em livros, eu entrevistei pessoas que viveram naquele momento, eu usei documentos escritos que estão lá na sede da prefeitura ou em jornais de circulação na época em que eu estou estudando, e com base nisso e em outros livros, eu vou escrever uma versão da história que não é desvinculada daquilo que eu acredito. E eu quero muito que essa versão da história que eu estou escrevendo sobre o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira em Florianópolis chegue no maior número de pessoas. Porque, geralmente, o que é que chega no maior número de pessoas? A história de quem tem dinheiro. A história de quem tem poder para escrever livro e para fazer essa história chegar num número maior de pessoas. Né? Então, ao longo da história, a gente tem uma história muito contada por brancos. Vou dar um outro exemplo para vocês. E tenho certeza que esse é um exemplo que os professores aqui compartilham comigo. Durante a nossa formação na universidade, se não 100%, vou dizer para vocês que uns 90% dos autores que a gente estudou ao longo da nossa formação na universidade, da nossa formação na escola também, eram autores homens e brancos. Então, quando eu vou contar uma história, eu acabo contando
com base naquilo que eu estudei. E aí eu vou deixando a população negra de lado, né? Eu vou deixando as mulheres de lado. Então, a partir do momento que a gente começa, por exemplo, a não dizer mais, a não chamar mais de escravas e a pensar em escravizados e a pensar nas micro-resistências que cada um desses escravizados faziam ao longo da sua vida para resistir à escravidão, para burlar, né, para driblar, para enganar a escravidão, a gente está falando da história da população negra. À medida que eu conto a história de um avô, de uma avó, que conta a história de uma tia mais antiga, de uma música que está na família há bastante tempo, de um objeto da minha família, de uma história do bairro, ou a história dos pais de santo do terreiro que cada um frequenta, a gente está contando a história da população negra. E isso está presente em qualquer cidade. Florianópolis não é diferente disso. Então, a gente conta a história da Antonieta de Barros, a gente conta a história, quando a gente vai conversar, dos avós, das comunidades, né? Eu fui coordenadora de EJA por alguns anos, e a gente trazia a história dos avós, dos nossos estudantes, dos pais, e as histórias desses estudantes, que em boa parte também eram ritmistas das escolas de samba da cidade, que também eram ogãs, né, responsável por tocar os instrumentos nos terreiros onde eles frequentavam. A gente está falando da história da população negra. E aí a gente pode fazer várias relações com a história da população negra aqui, com a população negra na Bahia, com a população negra de outros municípios aqui do nosso estado. E assim a gente vai contando a história dessa população negra, nessas micro-histórias, o que tem uma autora que chama nessa hermenêutica do cotidiano. O que é isso? Nesse dia a dia das pessoas, da história das pessoas comuns, das pessoas simples, que tem a sua história contada através do seu dia a dia, né? E aí, gente, deixa eu ver aqui o que mais. E aí, a partir disso, a gente pode contar a história de populações negras em Santa Catarina também, né? Porque Santa Catarina não é só um estado onde vieram para onde vieram diversos imigrantes, né? A população negra que chegou aqui também foi imigrante, né? Nós viemos de outros, o que tem de povos originários aqui são as populações indígenas. Fora isso, em algum momento todo mundo foi imigrante. Por isso que não faz sentido toda discriminação, não faz sentido fora do racismo, toda discriminação que boa parte dos africanos mais recentes que estão chegando aí, né, os ganeses, ou os haitianos, né, que aí pensando em povos africanos de pele escura aqui da América, eles sofrem toda essa discriminação porque eles têm a pele escura, não porque eles são imigrantes em si. E aí é muito louco um monte de gente que gosta de falar sobre sua origem italiana, sobre sua origem alemã, sobre sua origem, seja lá de onde for, ou seja, que foi imigrante há 100 anos, discriminando imigrantes que estão chegando agora. Né? Isso é muito doido da gente pensar. Porque em pouco tempo atrás, né, pensando, 100 anos para a vida humana é muito tempo, mas 100 anos pensando no tempo da história é nada. É pouco tempo. Então, a gente está falando de migrantes de modo geral, né? E aí, essas populações brancas que vieram para cá tiveram empregos facilitados também. Só o fato de tu conseguir comprar uma terra ou ganhar uma terra que dali tu possa morar, plantar e dali tirar o teu sustento, tu não precisa comprar comida de ninguém,
já é uma diferença enorme. E aí, quando eu falo isso, eu não estou excluindo as dificuldades que essas pessoas tiveram na vida, né? Trabalharam duro, sim, vieram muito pobres, sim, tiveram dificuldades, sim, foram batalhadoras, sim. Ninguém está desmerecendo essa trajetória. Mas a gente precisa pontuar que essas pessoas vieram para cá por escolha, coisa que os africanos escravizados não tiveram, né? E elas vieram para cá e trabalharam para gerar lucro também para si, porque elas trabalhavam nas lavouras, mas trabalhavam nas terras que eram delas também, né? E aí, lá na lei de terras, a gente também tem que os filhos desses imigrantes participaram do primeiro processo de política de ação afirmativa, eles ganharam vagas nas universidades, né? Puderam cursar o ensino superior, né? Puderam ir para a escola, escolas diversas foram criadas nas comunidades onde eles viviam para que eles pudessem estudar, diferente do que aconteceu com a gente, né? E aí, nisso, eu já falei um pouquinho aqui, né, do processo dos negros no Brasil após serem libertados. Gente, esse processo de pós-libertação, né, que a gente chama de pós-abolição, é muito, muito importante a gente falar do movimento negro. Eu entendo o movimento negro como todo movimento que tem por objetivo a luta antirracista. Seja essa luta consciente ou inconsciente. Ou seja, quando depois, lá no final, ao final da escravidão, começaram a surgir clubes, né, de pessoas negras, né, clubes recreativos, sociais, que tinham lá as suas regras, que estabeleciam como as pessoas deviam se vestir, como as pessoas deviam se portar, mas também eram espaços onde essas pessoas negras eram alfabetizadas, onde essas pessoas negras tiveram espaço de sociabilidade, de construir ideias de comunitárias, de conjunto, porque a gente não tinha isso, né? A gente não tinha isso no sentido de que a nossa origem foi um pouco roubada. Quando os escravizados vieram para o Brasil, antes de saírem da África, eles eram batizados e ganhavam os nomes dos senhores que os haviam comprado, né? Então, a gente perdeu muito da nossa origem. E, ao final da escravidão, boa parte, né, uma boa mesmo, quase toda a documentação sobre o período da escravidão foi queimada, né, pelo Rui Barbosa. Então, a gente não tem como buscar a nossa origem. Eu gostaria de saber de onde eu vim precisamente do continente africano, qual era o nome da região onde eu vivia, qual era o sobrenome, né, como eram chamados os meus ancestrais, e isso a gente perdeu no caminho, né? Isso também é um efeito da teoria da branquitude, né? Esse apagamento da nossa origem é também uma forma de nos silenciar, né? E aí o movimento negro, que vai vir com essas associações, depois com as sociedades recreativas carnavalescas, que também são espaço de alfabetização, com os terreiros, e aí, lá na década de 1970, que a gente vai ter a Constituição, em 1978, que a gente vai ter a Constituição do Movimento Negro unificado, que vai passar a reivindicar leis, que vai reivindicar espaço, que vai reivindicar ações do governo para que a gente tenha garantido saúde, educação, combate ao racismo e condições mais igualitárias,
é através desses movimentos que a população negra avança no Brasil e tem todos os seus passos de conquista. E aí a gente vai para aquilo que vem das leis educacionais, né, que é o ensino, a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, né, isso é uma conquista histórica do movimento negro. É muito importante que a gente tenha esse entendimento, inclusive para lembrar e para aprender que muita gente lutou antes de nós para que nós tivéssemos os nossos direitos conquistados e que a gente precisa continuar lutando para manter esses direitos. Nós estamos vivendo um momento que manter direito é um avanço, né? Então, é bastante importante que a gente tenha conhecimento de que a ideia de que os nossos passos vêm de longe, não é à toa. Eu estar falando aqui com vocês, foi preciso que a minha mãe tivesse um espaço, né? A minha mãe quis fazer universidade e na época, jovem, né? E na época o meu avô ou ajudava o meu tio, que seria chefe de família, ou a minha mãe. Então, a minha mãe, né, na ideia de que iria casar e que o marido iria assumi-la, né, minha mãe não estudou naquela época, mas fez o ensino médio, trabalhou fora. A minha avó mal lê e escreve. Então, olha como a educação mas ainda assim, ela abriu o caminho, ela foi trabalhar fora, ela fazia, acontecia, ela batalhava, ela aprendeu a fazer conta sozinha e por isso ela deixou de ser faxineira e pôde trabalhar num balcão de pesos e medidas no SESI em Criciúma, porque eu não sabia disso, mas o SESI no passado era um mercado, né? Não era só a farmácia que a gente conhece hoje, né? Tinha uma parte de mercado, né? E a gente comprava as coisas a granel, então era pesado lá, e ela fazia conta muito rápido. Então, por isso a minha mãe pôde estudar, e uma geração depois, né, da minha avó, escreve o nome, escreve pouquíssima coisa. Eu vou terminar um doutorado, e eu não sou a primeira da minha família a terminar, né? Então, olha como pessoas tiveram que vir antes de mim e tornar isso possível para mim. E eu sei que a minha trajetória, que o espaço de eu estar lá na universidade, faz com que um monte de outras pessoas vejam que isso é possível, que é um espaço para nós também, que é um espaço nosso também, que a gente deve ocupar, porque a universidade pública, especialmente, ela é fruto dos impostos que todo mundo paga. E é um espaço que é para todo mundo, que é para a gente trazer as nossas histórias, que é para a gente brigar para que tenha autores negros falando para que a nossa história seja contada também, para que a gente possa contar. Como é que a gente vai contar uma história que a gente não aprendeu? Quem é que conta? Quem é que fala daquilo que não sabe? Quem é que fala, pensa e leva adiante aquilo que não é dito? Né? Por isso a importância desse encontro aqui. Tenho certeza que para as famílias de vocês, que para a trajetória de vocês, para a vida adulta de vocês, vai ser um outro passo vocês conhecerem sobre isso. Né? Muito, muito importante. E aí aqui, ó, já estou chegando nos finalmente, juro. Teve gente que perguntou aqui sobre a independência do Haiti, perguntaram como estimularem os estudantes a compreenderem a importância sobre o estudo de história e cultura africana e afro-brasileira, como apresentar isso para desconstruir estereótipos, por que a religião afro-brasileira é tão mal vista e demonizada. Isso é fruto de racismo também, né, gente? Boa parte das pessoas que falam sobre demônios e que faz mal e tudo mais, sequer conhece como é um ritual das religiões de matriz africana, né? E eu acredito que tem gente ruim em tudo que é religião.
né? Gente ruim é gente ruim. Tem gente ruim evangélica, tem gente ruim católica, tem gente ruim espírita, tem gente ruim, seja lá de qual religião for, né? E aí, muito do que se diz sobre a religião de matriz africana é fruto do racismo também, né? Acho que a gente precisa conhecer um pouco sobre as religiões, assim como falam que sobre o islamismo, que é um bando de terrorista, as pessoas sequer conhecem como funciona a religião, mínimo, e falam sobre. Então, acho que é importante a gente conhecer um pouquinho sobre as religiões. Isso não significa que a gente vai virar um praticante dessas religiões ou adepto dessas religiões, mas conhecer um pouco para aprender a respeitar. É a crença do outro, eu quero que a minha crença seja respeitada, eu preciso respeitar a crença. Eu preciso criadores negros. Tem muito historiador que faz parte e gente que fala sobre tudo que é tema. E aí tem um YouTube que chama Cultini. Nesse Cultini tem... Deixa eu ver se eu escrevi certo, peraí. Opa, escrevi errado. Não tem o I. Nesse canal do YouTube, sem o I, tá, gente, por favor, tem uma coluna que chama Nossas Histórias, que é uma coluna feita por membros da rede de historiadores negros. Lá tem um monte de vídeos sobre muito do que vocês perguntaram. Sobre histórias de resistência de escravizados, sobre trajetórias de vida de pessoas já libertas, sobre movimento negro, sobre personalidades, e tem um especial que é de uma historiadora chamada Betânia Pereira. A Betânia é uma estudiosa sobre Revolução Haitiana, né, que fala sobre, né, Revolução Haitiana. Para quem não sabe, o Haiti é um país que tem a sua revolução promovida por escravizados e que acaba transformando num país, né? Então, é uma história muito, muito particular e muito importante que a gente tem aqui na América. E a Betânia é uma estudiosa sobre isso, e tem um vídeo dela belíssimo falando sobre, que eu acredito que vale a pena. É um vídeo de 21 minutos, em que ela fala, ela é doutoranda em História na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, e ela fala sobre o pioneirismo haitiano nas lutas pela liberdade na América. Então, vale a pena consultar essa coluna, tem muito material ali, não só para os professores, mas se os estudantes quiserem também acompanhar. E esse Instagram dos historiadores negros também tem muita dica de live, de material, de artigo, de vídeo. Eu deixo como referência para vocês, tá bom? Vale muito a pena consultar, já que a gente busca material qualificado. Tem um outro também Instagram que chama Afrodiálogos, que também vale a pena acompanhar. Tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. E aí, gente, uma pessoa que falou, né, e eu citei aqui, que a gente fala sobre fazer diálogos antirracistas, mas a gente acaba sempre usando autores brancos e homens, né, em grande maioria, que foram esses autores que a gente aprendeu na universidade. E aí, desbravar, procurar, buscar um artigo aqui, buscar, gostei desse artigo, acho que me interessei por esse autor aí, buscar um livro,
buscar sobre a trajetória desses autores, e aí fuçando e pesquisando, e gradativamente a gente vai construindo as nossas referências. Eu, por exemplo, sei muito pouco ainda sobre literatura africana. Muito pouco. Então, eu comecei lendo um livro que tinha indicado da Chimamanda. Eu gostei do jeito que ela escreve. Aí eu já li 2, 3, 4 livros. Aí li um da Pauline, mas também li um só. E aí eu me dei conta, nossa, eu estou lendo escritoras africanas e eu não li mulheres negras, para além de Carolina Maria de Jesus. Eu não tinha lido Conceição Evaristo, Cristiane Sobral, eu não tinha lido. Não tinha lido Farrapos de Ideia, da Antonieta. Então, um livro vai puxando o outro, e a gente vai começando gradativamente, é um processo que é diário, assim, não tenham a ilusão, porque eu estudo um pouco mais sobre uma determinada área, que a gente domina tudo, não. A gente vai aos poucos mesmo, não tem como eu saber de toda a história, ou uma outra pessoa dominar toda a literatura, a gente vai aprendendo, ouvindo, tendo curiosidade, e construindo a nossa trajetória a partir disso. Assim como os professores, eu não vou querer ter todo o conteúdo de história com aulas voltadas para a população, né, com temática afro. Eu vou construindo isso aos poucos. Num ano eu vou ter 4, 5, 6. Para o outro ano eu já tenho essas 4, 5, 6 que eu posso adaptar e eu vou construindo outras aulas, vou lendo outros autores. É um processo gradual que só exige disposição e compromisso. Muito obrigada, que eu me estendi, mas difícil com essas perguntas a gente não... Historiador fala um monte também, professor mais ainda, então tentei fazer do modo mais breve, mas com um pouco de subsídio também. Muito obrigada.